Graça e paz a todos. Louvamos a Deus porque Ele nos conduziu durante essa semana, durante esses estudos que fizemos da lição da Escola Sabatina. E hoje nós estamos de volta para o último vídeo dessa semana, onde faremos um resumo do que estudamos cada dia dessa semana. Começando no domingo, né? Segunda, terça, quarta, quinta, e hoje nós vamos retomar tudo o que estudamos. A lição da Escola Sabatina trouxe o título Segundo a Ordem de Melquisedeque. Nós relembramos um pouco desse personagem bíblico e já no primeiro tópico nós vimos sobre o sacerdócio de Cristo e sua relação com o sacerdócio de Melquisedeque, que foi superior ao sacerdócio levítico. Foi isso que nós estudamos lá. Como que foi superior? Pelo fato de ter vindo primeiro, pelo fato de que tanto Cristo quanto Melquisedeque, eles não fazem parte da linhagem levítica, né? E, na verdade, todo aquele cerimonial levítico representava Cristo, o verdadeiro e eterno sacerdote. No segundo tópico, falou-nos sobre o fundamento do ministério de Melquisedeque. Sabemos que o fundamento é a parte principal de um edifício. E relembramos que Cristo é o fundamento da sua igreja. Embora na conversa com Pedro, Jesus tenha falado sobre a pedra, sobre a edificação, sobre o fundamento, né? Falando um pouco da autoridade da igreja, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Cristo estava se referindo a si mesmo, pois Pedro não carregava em si os atributos necessários para assumir tal função do fundamento da igreja cristã. Só Cristo, perfeito e eterno, era essa base. No terceiro tópico, continuamos a falar sobre o fundamento, onde vimos que o caminho seguro para entendermos tal conhecimento é buscarmos a verdade na palavra de Deus sob a guia do Espírito Santo, que devemos constantemente buscar. Já no quarto tópico, estudamos outros aspectos desse fundamento, outros que colaboraram para que esse fundamento estivesse em crescimento, em progresso, que foram os apóstolos, os profetas, e também tudo isso com o objetivo de aperfeiçoar e edificar o corpo de Cristo, que é a sua igreja, do qual nós também fazemos parte. E o objetivo é chegarmos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Precisamos estar firmes para não darmos ouvidos a ventos de doutrinas que fogem o assim diz o Senhor. Por isso que precisamos estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, estar em constante guia do Espírito Santo, para que nós não venhamos a nos confundir com os ventos de doutrinas que aparecem. Para a igreja foi dada autoridade. Ela também é chamada de corpo de Cristo, onde devemos buscar unidade no meio da diversidade. São diferentes dons com um objetivo único: servir, anunciar o Evangelho. E nós temos uma responsabilidade dentro desse corpo: cuidarmos uns dos outros. Como também cabe à igreja, Deus delegou autoridade para ela: advertir, cuidar, aconselhar. E conforme a própria nota disse, se possível, restaurar. O último tópico falou sobre a nação de Israel, que na verdade, do ponto de vista espiritual, é a sua igreja na terra. Os descendentes de Abraão se orgulhavam de sê-lo, mas não cuidavam em praticar suas obras. Falavam que eram descendentes de Abraão, que eram filhos de Abraão, mas na prática, a prática não condizia com a sua fala. Assim sendo, os verdadeiros filhos de Abraão, espirituais, são chamados a viver como o patriarca viveu. A igreja de Cristo é chamada de nação de Israel espiritual hoje. Somos servos de Cristo e devemos seguir suas pegadas.
Que o Espírito Santo nos impressione para buscar viver como nosso Mestre viveu. Amém.